Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Prazer estar de novo aqui com vocês para mais uma aula do nosso curso, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho do sistema RH ou fator RH, tá? Que também faz parte, então, desse estudo aí dos nossos alelos múltiplos, tá? Esse sistema RH, só para nós iniciarmos aqui o conteúdo, ele também é um sistema de classificação sanguínea, assim como o sistema ABO, né? E que é muito difundido também nos seres humanos. Então, por exemplo, quando você vai lá fazer o teu teste sanguíneo, você vai saber, através do sistema ABO, qual aglutinogênio você possui na hemácia, né? na membrana da sua hemácia, se é do tipo A, se é do tipo B, se é do tipo AB, ou se ele é do tipo O, certo? Porém, sai mais uma informação junto. Se você é O negativo ou O positivo, se você é A positivo ou A negativo, né? E assim nos outros também, nos outros tipos de sangue também, certo? Então, ele também faz parte aí da classificação do sangue, tá? Esse sistema, então, de classificação sanguínea é chamado de RH, porque inicialmente, quando o Landsteiner propôs, os primeiros estudos foram feitos em macacos, né? E esse macaco, ele era do gênero Rhesus, né? Então, por isso que RH, como as iniciais aqui do nome desse macaco, então é RH, foi dado, então, o nome de fator RH para essa classificação, tá? Então, outro sistema de classificação dos grupos sanguíneos é o chamado sistema RH, que é as iniciais, então, lá do macaco, né, do macaco Rhesus, no qual esse antígeno foi descoberto inicialmente. Ele foi descoberto entre os anos aí 1937 e 1940 e foi descoberto também pelo Landsteiner, com a ajuda de alguns colaboradores, né? Landsteiner percebeu o quê? Que além da classificação do sangue pelo sistema ABO, que ele já tinha proposto, ele viu que ainda nas transfusões sanguíneas que eram feitas, acontecia alguns problemas também, né? A gente viu na aula passada, quando a gente estudou aí sobre o sistema ABO, que aquele indivíduo que possui o sangue do tipo O, ele poderia doar para todos os outros tipos sanguíneos, né? E através de transfusões, viu-se que em alguns casos há exceções aí, né? E aí ele começou a fazer alguns estudos para descobrir o que era que estava causando certas rejeições ainda, né? Landsteiner percebeu que muitas transfusões sanguíneas ainda estavam causando problemas, ou seja, não estava funcionando da forma que ele previu lá no sistema ABO, né? Que foi o que eu falei para vocês agora. Então ele decidiu fazer alguns testes. Primeiramente ele pegou o sangue então do macaco e injetou num coelho, né? Então daí você já começa a perceber como esse médico ele tinha um conhecimento bem avançado, né? Porque ele foi lá, decidiu pegar um sangue de um macaco e aplicou esse sangue na corrente sanguínea de um coelho, né? Para ver o que ia acontecer, tá? Landsteiner então percebeu que o coelho produzia anticorpos contra esse sangue do macaco, né? E que ele chamou então de anticorpos anti-Rhesus ou anti-RH. Né? Então ele pegou o sangue do macaco, aplicou no coelho e viu que o coelho produzia anticorpos para quê? Para destruir aquelas hemácias que vieram do macaco, certo? Então aqui a gente tem um esqueminha do que ele fez, né? Ele, primeiramente, então, ele coletou o sangue do macaco, injetou no coelho, né? Ele viu que no coelho houve a produção de anticorpos, então, que faziam o quê? A aglutinação das hemácias do macaco, né? Ou seja, acumulava essas hemácias, né? Agrupava as hemácias para inativar elas, ou seja, o sistema do coelho entendeu que aquilo ali tinha algo diferente e produziu anticorpos então para que isso seja neutralizado aí esse possível problema que poderia estar acontecendo aqui, tá?
Landsteiner, então, retirou o sangue do coelho e centrifugou, isolando desta forma o plasma sanguíneo. Lembra do plasma sanguíneo? O nosso sangue é uma mistura heterogênea, né? Composta lá de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e do plasma. E é justamente no plasma onde estão quem? Esses anticorpos. Então, o coelho produziu os anticorpos contra esse fator RH, e aí o Landsteiner pegou esse plasma sanguíneo do coelho, aonde estão esses anticorpos aí, que foram produzidos, tá? Após ele misturou esse plasma com sangue humano, então ele pensou, vou pegar esse plasma, que houve a produção de anticorpos contra esse fator RH, pegou várias amostras de sangue humano e foi colocando, então, nessas amostras um pouco desse plasma do coelho, né? E aí ele percebeu algo muito interessante, que 85% das amostras que ele coletou havia reação, ou seja, havia a aglutinação do sangue, das hemácias, né? E chamou essas pessoas de RH positivo. Nas demais 15% não houve nenhum tipo de reação, então ele chamou de RH negativo, ok? Então, naquelas pessoas em que havia a aglutinação, ou seja, se você aplicou algo para combater o fator RH e ele de fato combateu, quer dizer que a pessoa possui esse RH, esse fator RH, que é uma proteína que está presente na hemácia, né, na membrana da hemácia. Ou seja, ó, se você tem uma pessoa com amostra de sangue que ela possui o RH, se você aplica algo que vai combater isso aqui, né, quer dizer que essa pessoa é RH positivo, ou seja, ela tem o fator RH. Nos outros casos não houve nada. Quer dizer o quê? Que a pessoa não tem esse fator RH. Portanto, não mudou nada, então, a presença dos anticorpos ali, dos anti-RH, tá? Entenderam? Então, quem tem o fator RH é RH positivo. Quem não tem esse fator RH é RH negativo, certo? E aqui está outro esqueminha, então. Primeiramente, então, ele pegou o sangue do macaco, aplicou no coelho, viu que o coelho produzia anticorpos contra as hemácias do macaco, né, contra esse fator RH que está presente na hemácia do macaco. Decidiu o quê? Coletar o sangue do coelho, né? Centrifugou para quê? Para poder retirar apenas o plasma, né? O plasma é onde estão os anticorpos. Beleza? E então ele pegou essa amostra de plasma, as amostras sanguíneas que ele tem, e foi colocando então plasma desse coelho nas amostras. E aí ele percebeu que quando alguns aglutinavam e alguns não. Então ele decidiu que os que aglutinavam, que davam algum tipo de reação, essas pessoas possuíam então esse fator RH e chamou eles de RH positivo. Já os que não davam nenhum tipo de reação é os RH negativo, tá certo? Portanto, assim, se você tem um tipo sanguíneo, por exemplo, O positivo, né? Você tem o tipo sanguíneo O positivo. Quer dizer o quê? Que dentro da classificação ABO, o teu sangue não possui aglutinogênios na membrana da tua hemácia. E o positivo quer dizer que você tem o fator RH, tá? Agora, se por exemplo você é A negativo, quer dizer que no sistema ABO você tem o sangue com aglutinogênios do tipo A na membrana das suas hemácias. E o negativo informa que você não possui o fator RH. Então, possui RH, não possui o RH, certo? Bem tranquilo esse fator RH, né? Mas ele sempre tem que estar descrito junto com o sistema ABO, né? O fator RH ou antígeno D, né? Então o fator RH ou antígeno D é uma proteína que está presente na membrana plasmática das hemácias, juntamente com os aglutinogênios, lá com os antígenos do sistema ABO, né?
Este antígeno D, né, está localizado no par de cromossomos número 1. A gente viu nas aulas passadas que tem relação com o 9, com o 19 e agora também com o 1, tá? Portanto, em transfusões de sangue, além de conhecer o tipo sanguíneo classificado no sistema ABO, temos também que conhecer o que? O fator RH. Sabe por quê? Porque não adianta. Lembra que na aula passada, quando a gente estudou o sistema ABO, eu mostrei esse esquema para vocês, não mostrei? Se fôssemos classificá-lo apenas no sistema ABO, o doador universal seria o O. O O poderia doar para qualquer tipo sanguíneo, certo? Porém, se nós pegarmos, por exemplo, o O, imaginem, né? O O positivo, ele faz parte do O. Ele seria um doador universal, O positivo? Não, né? Porque ele não pode doar para quem? Para o O negativo. O O positivo, se você doar para um O negativo, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a aglutinação disso aqui. Ou seja, esse tipo sanguíneo aqui não possui o fator RH. Quando este entrar em contato aqui, vai ter problemas, né? Vai ter problemas. Por quê? Porque ele vai produzir anticorpos para combater esse aqui. Porque como ele não tem o fator RH, se você coloca uma hemácia que possui o fator RH, é algo estranho ali naquele ambiente. E aí ele vai produzir o que? Anticorpos anti-RH e vai destruir eles aqui. Então o O positivo não pode doar para o negativo. E assim é para qualquer tipo sanguíneo que tenha o fator RH, não pode doar para quem não tem. Tá? Quem tem o fator RH tem que doar, por exemplo, a quem também tem o fator RH, dependendo também da classificação ABO. Tá? Então, o doador universal de fato seria quem? O O negativo. Este sim pode doar para qualquer tipo sanguíneo. Tá? Então, seria o doador universal. Ok? Agora lá no receptor universal, nós tínhamos conversado que é o AB, segundo a classificação ABO. Ok. Agora, imaginem o AB negativo, por exemplo. O AB negativo, ele pode receber de todos os tipos sanguíneos? Não pode, né? O AB, ele não pode receber de todos, o AB negativo. Porque se ele receber, por exemplo, um sangue AB positivo, dá certo ele receber um AB positivo, mesmo que na classificação ABO ele seja o mesmo padrão sanguíneo? Não, porque vai ocorrer a mesma situação daqui, ó. Como este sangue que está recebendo tem o fator RH, vai ser algo estranho para para essas hemácias aí. Então elas vão produzir o quê? Anti-RH, para quê? Para que essas hemácias aqui sejam aglutinadas, tá? Ok? Então, o verdadeiro receptor universal, né? Porque que poderia receber de todos, seria o AB positivo. Este sim pode receber de todos. Né? Pode receber do B negativo? Pode, né? Porque o B negativo, por exemplo, ele não possui o RH, então não vai ser algo diferente. Como ele possui aglutinogênios do tipo B nas suas hemácias, e este aqui também, né, ele não produz anti-B e também não produz anti-RH, porque ele também tem RH. Tá? Então, o verdadeiro receptor universal é o AB positivo. Aí aqui tem uma tabelinha, ó. O O positivo, para quem ele pode doar? Para todos. Então quer dizer que o O negativo, ele é o doador universal. Já o AB positivo, ele é o receptor universal. Vocês percebem que agora já mudou um pouquinho aí o padrão de transfusões, né? Antes a gente falava que o B, por exemplo, o B poderia doar para o AB,
mas não é assim, né? O B pode doar para o B? Aqui, sim, segundo o sistema BO. Só que se nós levar em consideração o fator RH, o B negativo pode doar para o AB positivo ou para o AB negativo. Mas o B positivo ele não pode doar para o AB negativo, né? Por quê? Porque o B positivo ele possui o RH, o fator RH. O AB negativo não tem. E aí ele vai receber essas hemácias com esse fator RH, ele vai rejeitar, tá? Ele vai aglutinar essas hemácias aí, tá bom? Então, bem tranquilo aí. Além de observar o sistema BO, tem que levar em consideração o fator RH, tá? Quem tem fator RH não pode doar para quem não tem fator RH. Agora, quem não tem o fator RH pode doar para um possível receptor com o fator RH? Sim, aí tudo bem, tá? E como eu falei para vocês, então, né, a gente está falando aí de um antígeno D. Então, quando a gente tem o D, vai haver a produção ou não desse fator RH. Como eles têm aí uma característica de uma relação, melhor dizendo, de dominância completa, né? Quando tiver o D dominante, vai produzir enzima e vai indicar então a produção do RH, certo? Quem tem o D recessivo, ele produz uma enzima não funcional e não vai produzir esse fator RH aqui, tá? E aí vocês já podem imaginar como que ficaria aqui de fato, né? Ó, existe uma relação de dominância completa entre os alelos, sendo que os genótipos Dzão, Dzão e Dzão, Dzinho terão então a produção do fator RH. Já o genótipo Dzinho, Dzinho não terá a produção do fator RH. E aí dá para fazer uma relação muito fácil aqui. Por exemplo, um cruzamento normal, né, entre uma pessoa que possui o fator RH, mas ela é heterozigota para essa condição, esse genótipo produz o RH, certo? E se você cruza com uma pessoa que tem o fator, não tem o fator RH, ou seja, ela é duplamente recessiva, né? O que a gente teria de condições aqui? Quadrinho de Punnett, né? Aqui Dzão, Dzinho, Dzinho, Dzinho. Quais as possibilidades da prole nascer, então, e desenvolver esse fator RH ou não? Qual que é a probabilidade disso acontecer? Então, aqui daria o quê? Dzinho, Dzinho, Dzão, Dzinho e Dzinho, Dzinho. Ou seja, 50% para cada um, né? Ou seja, 50% de probabilidade de não produzir o fator RH e 50% de probabilidade de produzir o fator RH. Tá? Então, é uma relação de dominância completa, onde apareceu o D dominante, vai haver a produção, então, deste fator RH. Se não apareceu o D dominante, não vamos ter a produção do fator RH. Tá certo? Bem tranquilo então, né, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. O fator RH sempre tem que ser levado em conta junto com o sistema de classificação ABO, tá certo? Porque senão vocês viram aí que algumas transfusões podem não dar certo como você imaginava, levando em consideração apenas o sistema ABO, tá certo? E por isso que lá as tuas amostras de sangue, né, se você vai lá fazer uma tipagem de sangue, ele vai trazer, além da classificação do sistema BO, também vai trazer a classificação do fator RH. Então, sempre vai ser A positivo, B negativo, né? Enfim, todos os tipos possíveis aí de sangue, tá certo? Inclusive, é importante ter essas informações, né? Porque se tu sabe que o teu sangue é só O, eu posso doar para todo mundo. Não. Dependendo do teu fator RH, né? Se você for RH negativo, sim, você pode doar para todos. Agora, se você for sangue do tipo O positivo, você não pode doar para o O negativo, tá? Então, ficar bem esperto com isso aí, tá bom?
Mas aí espero que vocês tenham entendido, gostado da aula. Desejo a vocês aí bons estudos e até a nossa próxima aula.